Entrevista com Greg Braden. O poder do sentimento. As pessoas perguntam como a sua própria negatividade, os seus sentimentos, pensamentos, emoções e crenças negativas e as suas experiências negativas interiores podem afetar aquilo que partilham na matriz divina. O que as tradições antigas dizem, isso não é nada de novo. A experiência é a mesma que tínhamos há 2500 anos. O que dizem as tradições e textos antigos é que essa experiência é apenas uma experiência, nem positiva, nem negativa. Até a julgarmos e lhe atribuirmos uma importância baseada nas nossas crenças e percepções. E até fazermos isso, ela não passa de uma experiência. Então, a pergunta é: por que e como nos julgamos a nós próprios? E a cura passa por não deixarmos de sentir aquilo que o mundo nos der para sentir. E por reconhecermos esse sentimento e dizer, isso é um sentimento. Umas vezes é um sentimento bom, outras vezes mal. Mas deixar o sentimento manifestar-se sem julgar o seu significado ou recear o impacto que poderá ter no mundo. Mas deixar o sentimento manifestar-se sem julgar o seu significado ou recear o impacto que poderá ter no mundo. Os sentimentos a que chamamos negativos são simples indicadores de que algo se atravessou no nosso caminho e nos está a convidar a uma análise. Por que me sinto assim? O que é que isto me diz? E só se torna um problema quando nós os ignoramos, quando ficam pendentes ou irreconciliados, que é o termo que se utiliza. Quando os sentimentos ficam pendentes e escondemos ou disfarçamos a nossa dor, frustração, a nossa inveja ou a nossa raiva, mês após mês, ano após ano, contendo a sua expressão, aí é que começamos a ter problemas. Mas os sentimentos em si, eu tenho sentimentos negativos, mas não os julgo. Digo, tenho um sentimento em relação a esta pessoa ou situação. E pergunto a mim mesmo, por que é que estou a sentir isso? O que é que isto quer me dizer? O que é que isto me diz das minhas crenças e experiências pessoais? E assim os sentimentos negativos passam a ser os nossos melhores amigos, pois passam a servir-nos em vez de nos magoarem. E é tudo baseado nas crenças e julgamentos que atribuímos a essa experiência. O olho único do coração. Os antigos essênios contam nos seus textos de há 2500 anos, numa linguagem muito precisa, que todo ser humano da Terra vive em 3 mundos ao mesmo tempo: nos mundos do pensamento, do sentimento e da emoção. E segundo os seus textos, quando esses 3 se tornam um, quando pensamento, sentimento e emoção se fundem numa única força, então se ordenarmos a montanha que se mova, ela mover-se-á. Eu antes pensava que isto era uma metáfora, mas pelo que vi em mosteiros do Tibete, nas culturas sagradas da Bolívia e do Peru, nas tradições nativas do deserto do sudoeste, em hospitais em medicina chineses de Pequim, não é uma metáfora, é um fato. Quando pensamento, sentimento e emoção se tornam um, podemos modificar o material de que é feito o mundo. Podemos reagrupar os átomos da matéria através das ondas de fé que emanam do coração. Então a pergunta é: quando experienciamos julgamento e ego, o que é que isso nos diz? Em primeiro lugar, que não estamos no coração, porque o coração não julga, nem tem ego. Essas são qualidades que partem da nossa mente, da nossa criança interior, do medo, da família, das nossas percepções e condicionamento. Não partem do coração. Isto é o que eu acho interessante. Eu agora estou a usar a língua inglesa, e esta língua não foi feita para falar destes temas. Há línguas que foram, como o sânscrito antigo. Por exemplo, em sânscrito existe uma palavra para corpo energético humano, que é
prana. Em inglês, não existe uma palavra para prana. É preciso juntar várias palavras. Corpo energético ou campo eletromagnético. E o mesmo acontece com a língua do coração. Não há nenhuma palavra em inglês que descreva a língua do coração. Parte da minha ascendência é indígena Cherokee, do Sudeste. E nessa tradição há uma palavra que significa o olho único do coração. O olho que não vê o bem e o mal, o certo e o errado. Simplesmente vê o que acontece sem julgamento. Essa palavra é Shanti Ishta, o olho único do coração. E o objetivo de muitas das tradições antigas, como a cristã, a judaica, a budista e a americana nativa, assim como dos princípios científicos de hoje, é encontrar uma forma de encarar as experiências da nossa vida, os acontecimentos no mundo, os nossos relacionamentos, as nossas finanças, a saúde, através do olho do coração, do olho que vê o que acontece, sem o classificar de bom, de mal, de certo ou errado. Quem faz isso é a nossa mente. E a união da mente e do coração é que nos dá o poder para criar e o meio de transcender os julgamentos em que caímos. Ao princípio pode soar estranho, mas eles convidam-nos a fazer isso. Quando algo na nossa vida nos magoa, quando o sofrimento se atravessa no nosso caminho, a nossa primeira reação é fugir dele, é evitá-lo. E é aí que entra o julgamento. Mas se nós abraçarmos essas experiências, quando algo ou alguém nos magoa na nossa vida, não é que se tenha que gostar da experiência e querer repeti-la, mas os antigos dizem que devemos abençoá-la. Abençoar aquilo que nos magoa pode soar estranho, mas abençoar as coisas que nos causam dor é apenas o reconhecimento ao dizer: eu abençoo a pessoa que foi desonesta comigo. Eu abençoo a pessoa que traiu a minha confiança. O que acontece quando repetimos isso várias vezes e em voz alta é que a verbalização faz a energia física subir do coração para o corpo. E em breve o corpo ficará quente e sairão lágrimas dos olhos. E é essa bênção que liberta a carga do julgamento, apenas por um instante. E é tudo o que precisamos. Nesse instante em que a carga é libertada, podemos substituir a dor por outra coisa. E essa outra coisa é aquilo a que os antigos chamam beleza. A beleza é uma força poderosa no mundo e existe em toda parte. Tanto os essênios como os americanos nativos dizem que a beleza está presente em tudo e em todo lugar. A nossa tarefa é encontrá-la. Por isso, em vez de julgarmos as experiências, se encararmos cada uma delas como uma bênção e dissermos sempre que nos sentirmos magoados: sim, estou magoado. Então, primeiro reconhecê-lo e, em segundo, perguntar: o que é que esta dor me diz? Que voz é essa? O que me diz da minha vida? E abençoar essa dor que nos deu informação sobre nós. Quando começarmos a fazer isso, será mais fácil os pensamentos, sentimentos e emoções se tornarem um e movermos a montanha quando ela se atravessar no nosso caminho. Viver no coração. Então, a pergunta que os cientistas fazem é: se sabemos que os sentimentos funcionam, que quando várias pessoas se juntam para partilhar um sentimento comum nos seus corações, por um período de tempo, como no projeto internacional de paz no Médio Oriente, em que as pessoas se juntaram para sentirem paz, durante a guerra israelo-libanesa, nos anos 80. Durante o período em que sentiram esse sentimento, as atividades terroristas caíram para zero. E os crimes contra a população, as emergências nos hospitais e os acidentes de aviação diminuíram. E os cientistas perguntaram: se esta prece é tão poderosa, por que não perdurou? E este é o segredo das tradições antigas, que muita gente de hoje tem deixado escapar. É que este sentimento no coração foi visto pelos cientistas
como algo que se faz por um instante, isto é, a certa altura do dia. Interrompemos a nossa rotina e iniciamos a oração no coração. E quando acabamos, paramos a prece e voltamos à nossa rotina. Mas as antigas tradições sagradas são muito claras. Esse sentimento no coração não é algo que fazemos, mas algo em que nos tornamos. É algo que vivemos na nossa vida. A prece é a nossa vida. A prece são todos os momentos de cada dia. E como esta prece, chamada forma de prece perdida, se baseia no sentimento. E nós temos sentimentos a todo momento. Enquanto conduzimos na autoestrada, no escritório, na escola, em família ou sozinhos no parque. Podemos sempre sentir. Isto é, podemos estar sempre em oração, mas não é algo que se faça num instante. É um modo de vida, é algo em que nos tornamos. E se fizermos isso, a prece nunca acaba, e é esse o segredo para manter o poderoso efeito documentado pela ciência e descrito nos textos antigos.